Bom, uma boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciana, de Paula Naves, eu sou professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e estou atualmente como coordenadora também do Núcleo de Estudos em Nutrição e Manejo de Coelhos, o NEMEC, né? E na nossa rotina aqui de atividades, nós solicitamos que diversas pessoas estivessem com a gente comentando sobre temas importantes na cunicultura PET. E dentre uma das nossas propostas, surgiu a ideia de convidar o professor Luiz Carlos Machado, que é professor no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus de Bambuí. Acredito que todos aqui já o conheçam de alguma forma, e é uma pessoa que trabalha já com coelhos há muitos anos, e com certeza é uma das pessoas que pode e irá aqui iluminar a nossa tarde com um tema bastante desafiador, que é como a pesquisa científica pode contribuir para o avanço da cunicultura PET. Então, desde já, professor Luiz, nós agradecemos muito por estar conosco, ainda que virtualmente, devido à pandemia. Agradecer a todos os que estão aí, de alguma forma, colaborando também conosco, com as suas participações. Nós temos aqui alguns conhecidos, temos alunos aqui da UFLA, provavelmente temos alunos também, provavelmente não, temos, né, alunos de Machado, alunos lá de Bambuí, tem também aqui, deixa eu ver, a professora Lindomárcia, que é professora lá na Universidade Federal da Paraíba, enfim. Então, a nossa ideia, eu vou passar inicialmente a palavra para o professor Luiz, e a nossa ideia é que, após a sua explanação, todos fiquem à vontade para se manifestarem, apresentarem dúvidas, sugestões, né? Não sei se temos cunicultores aqui também, então, caso tenhamos, fiquem todos à vontade. Aqui a gente está num bate-papo mesmo, e a ideia é disseminar conhecimento e trocar informação. Então, para não delongar mais aqui, mais uma vez, muito obrigada, professor Luiz, e a palavra é toda sua. Professora Luciana, eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de deixar a gente falar um pouco, né, desse tema tão gostoso, né, dessa área tão carente de informações, que é a cunicultura, e dentro da cunicultura, a cunicultura PET. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, tá? Uma instituição que a gente já pôde visitar várias vezes, né? A gente aqui de Bambuí tem uma relação muito íntima, né, com a UFLA. Então, é um prazer danado estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado, tá? Destaco também, tá, que isso aqui é um bate-papo de uma área nova, ok? Principalmente a área de pesquisa em cunicultura PET. Nós temos aí estudantes de outras instituições, né, como a gente conheceu. Queria destacar também a professora Lindomárcia, trabalha com pesquisa em cunicultura PET, e no final também vai nos brindar aí com algumas palavras sobre as possibilidades que existem de cunicultura PET, né, nessa área de pesquisa. Bom, então vamos começar, pessoal. Eu só queria rapidamente começar fazendo uma propaganda do nosso trabalho voluntário que a gente faz com muito amor, tá? A gente tem alguns canais aí no YouTube, o canal Dr. Cune, se alguém não conhecer, tá? Só buscar aí canal Dr. Cune no YouTube. Nós temos agora o canal de Nutrição Animal Fácil. Antigamente a gente utilizava esse canal para botar os produtos desenvolvidos pelos estudantes aqui de Bambuí, e a gente acabou utilizando agora para várias aulas de 3 disciplinas de nutrição que a gente tem: a disciplina de formulações, dietas e suplementos para animais, a disciplina de análise e controle de qualidade dos alimentos para animais e a disciplina de nutrição de não ruminantes. Então, se quiserem saber um pouco mais a respeito desses temas, acesse esse canal. E também o canal de Etologia e Bem-Estar Animal aqui de Bambuí, onde a gente posta aulas também, bem como aí
os trabalhos dos estudantes, ok? Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou tentar fazer ele mais rápido, Luciana. Você tinha falado 30 minutos, talvez eu gaste aí entre 30 a 40 minutos, para depois a gente ficar no bate-papo, que eu acho bastante interessante aqui para a qualidade do nosso bate-papo, né? Bom, a primeira coisa, a primeira informação essencial para se entender a cunicultura, tá? A gente sempre fala isso no início de todo bate-papo que a gente vai fazer. As duas particularidades que a cunicultura tem. E essas particularidades, é óbvio que vão reverberar no trabalho do cunicultor, no trabalho do pesquisador e na compreensão da cunicultura como um todo e como uma atividade de alta complexidade, ok? Então, a primeira dessa particularidade se refere a ser uma espécie altamente versátil em relação à finalidade de criação. A pergunta é, nós vamos criar coelho para quê? Digo isso porque durante muito tempo aqui no Brasil, principalmente no início da cunicultura brasileira, se trabalhou com a cunicultura somente para a produção de carne. E o coelho tem muito mais a oferecer para a sociedade, tá, ok, do que a produção de carne. Ela é importante também, principalmente em alguns países hoje no mundo. Mas nós não podemos esquecer que o coelho, sendo a espécie mais versátil que nós temos hoje em dia, né, também pode ser utilizado para a produção de outros produtos, principalmente para coelhos pet de companhia, para coelhos de laboratório, ok? A pesquisa científica com coelhos, pesquisa na medicina, na odontologia com coelhos é muito importante também, ok? Dentre outras funções. Então, o coelho é um animal altamente versátil. E também é um animal versátil em termos do sistema produtivo. Como que eu posso criar coelho? De N maneiras diferentes, principalmente se você considerar também os coelhos de companhia, que são os coelhos pet. Então, hoje há uma carência de informação muito grande sobre exatamente sistemas de alojamento para animais em várias condições, ok? Bom, dito isso, pessoal, a gente precisa entender um pouco sobre a cunicultura no período de pandemia. Esse período que modificou, está modificando o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de relacionar, né? Por um ponto de vista, a pandemia prejudicou bastante em alguns aspectos, mas a pandemia também empurrou, acelerou alguns outros aspectos importantes, né? A própria educação nossa, ou o entendimento que nós temos de educação, está, na minha opinião, sendo, né, melhorado bastante a partir desta pandemia. Então, em alguns aspectos, como, por exemplo, também a comunicação entre as pessoas, nós ganhamos bastante. Bom, na cunicultura, isso reverberou de uma forma positiva, principalmente na cunicultura pet, onde, como as crianças ficaram bastante em casa, as pessoas ficaram bastante em casa, muita gente sentiu uma maior necessidade de ocupar o tempo com animais de estimação, e é claro que dentre os animais de estimação, há a possibilidade de ter um coelho. Então, o coelho que antes já vinha crescendo como animal pet, nessa pandemia ele bombou, realmente. Tá? Isso reverberou, por exemplo, no fato, né, de que muitos cunicultores tinham fila de espera aí para agosto, setembro, outubro do ano passado, tinham longas filas de espera aí, esperando coelhos para vender, né? Então, isso foi muito importante. Mas é claro que isso também vai ter alguns outros aspectos futuros. A quantidade de animais abandonados aumenta, a quantidade de animais devolvidos aumenta, e é óbvio que a quantidade, ok, de informações para esses tutores também tem que aumentar. Principalmente informações de boa qualidade, porque de informações de qualidade ruim, a internet está cheia, óbvio, né? Bom, a cunicultura hoje é importante, pessoal? Essa é a pergunta que a gente sempre fez, e essa é a pergunta que eu vejo muita gente respondendo no início de vários trabalhos científicos, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, a pessoa sempre começa reforçando a importância da cunicultura. E muitas vezes faltam dados para a gente falar da cunicultura. Bom, a gente publicou recentemente, agora no boletim de 2021,
apresentar uma estimativa que a gente fez a várias mãos, consultando cunicultores, pessoas de abatedouros, pessoas das fábricas de ração, consultamos vários agentes aí envolvidos e chegamos a algumas estimativas, né? A gente estima que a cunicultura ela movimente anualmente quase R$500 bilhão por ano. É muito, sim, mas é por ano. E aqui nós entramos também com os dados relativos aos coelhos de animais de companhia. Gente, esse é um dos temas do que a gente está conversando, coelho de animais de companhia. E é óbvio que para esses animais de companhia que estão na granja ou que estão nos lares, nós precisamos melhorar as condições de vida desses animais, bem como melhorar o manejo, a ambiência, o repertório comportamental desses animais a nível de granja ou a nível de tutor, a nível de lar. Entenderam? Então, vamos começar somente chamando a atenção do volume aqui, ó, estimado em termos de valores, né, que essa cunicultura pet pode nos gerar. Aqui considerando os animais de companhia nos lares, conforme alguns dados que a BIMPET tinham revelado de custo por animal. Então, é um setor importante. A primeira coisa que a gente tem que frisar no nosso bate-papo, que a gente vai falar de pesquisa, é que nós estamos fazendo pesquisa para um setor importante, ok? Bom, a pergunta agora é, qual que é o objetivo da pesquisa em cunicultura? Pensem bem. Qual que vai ser o objetivo da pesquisa que vocês do NEMEM que vão fazer, que a professora Lindomárcia faz na instituição dela, né, que o pessoal aí também lá na Federal do Paraná, de Curitiba, também faz, pessoal de Machado, aqui de Bambuí, ou seja, nós fazemos muita pesquisa em cunicultura, mas qual que é o objetivo dela? Olha, o objetivo dela só tem um, resolver problemas. Ou, né, angariar a pesquisa de base que futuramente proporcione a resolução de problemas. Ok? Isso é importante. E da onde tem que vir esses problemas, pessoal? Esses problemas devem ser originados principalmente a partir do cunicultor. O setor de pesquisa, o setor acadêmico, deve ter uma relação bastante estrita, ok? Bastante próxima do setor de cunicultura, do setor produtivo, ok? Os dois têm que falar a mesma língua. Digo isso porque durante muito tempo, né, se você pegar muitas pesquisas antigas, eu mesmo já fiz muita pesquisa nesse estilo, que não tem tanto resultado prático. E não adianta a gente ficar na universidade, nos institutos, nas instituições de ensino e pesquisa, fazendo trabalhos que não resolvem problemas dos cunicultores. Entenderam? E, nesse sentido, o cunicultor tem que falar, o pesquisador tem que falar a língua do cunicultor. Eu estava numa palestra há mais ou menos 10 anos atrás, exatos 10 anos atrás, sobre cunicultura, onde um colega nosso falou sobre alimentação de coelho, falou e destacou o brilhante trabalho que os pesquisadores brasileiros fizeram de identificação ou valor nutricional dos alimentos para coelhos, ok? E no final da palestra, um cunicultor levantou a mão e perguntou, vem cá, doutor, e tudo que você está falando aí, de tudo que você está falando, o que chegou lá no comedouro do meu animal? Entenderam? Então, durante muito tempo, nós, pesquisadores brasileiros em cunicultura, trabalhamos muito. Há de se admirar a quantidade de pessoas que trabalharam com coelhos, com todas as dificuldades, a gente sabe que vida de pesquisador não é fácil, ok? E os pesquisadores trabalharam muito. Mas grande parte dessa pesquisa em cunicultura não resolve alguns problemas do campo, como, por exemplo, hoje nós temos elevadíssima taxa de mortalidade aqui no Brasil, entenderam? E essa taxa de mortalidade é óbvio que vem de vários aspectos, e dentre eles a falta de pesquisa em alternativas para se reduzir a mortalidade pré-desmama. Entenderam? Então, meus amigos, quando a gente fala em objetivo da cunicultura, o diálogo entre todos esses agentes vai ser crucial para a resolução dos diversos problemas que a gente tem em cunicultura. O problema parte do cunicultor, mas a universidade, o instituto, a instituição de ensino e pesquisa tem que estar do lado do cunicultor para ele poder trabalhar de forma mais adequada, de forma
que resolva as demandas que tem que vir do setor produtivo. É óbvio que, além do cunicultor e além do pesquisador ou da equipe de trabalho, nós temos também o tutor, que pode informar o cunicultor das suas demandas. Entendeu? Nós temos alguns cunicultores que sempre trazem dúvidas dos próprios tutores. E é claro que o setor acadêmico pode também trabalhar com isso. Entenderam? Não só o cunicultor pode ser uma fonte de informações para mim no setor acadêmico, mas também o próprio tutor. Eu posso ter o contato direto com o tutor, mas eu posso receber essa demanda do próprio cunicultor, porque o cunicultor PET, diferentemente do cunicultor carne, ele vai ter um contato muito próximo aí com o tutor, ok? Vai ser muito requisitado por tutor, principalmente para resolver problemas, ok? E é óbvio que aqui nós não podemos deixar de mencionar que o órgão fomentador é essencial também para que a gente trabalhe na pesquisa, ok? É necessário que os nossos projetos tenham alguma fonte de fomento, mesmo porque a gente mesmo tirar do bolso é muito ruim. Eu sei que vários pesquisadores tiram, eu também já tirei, mas a gente sabe que é importante, até mesmo como uma forma mais emblemática, ok? Que hajam órgãos que fomentem a pesquisa, que apoiem a pesquisa, ok? Mesmo porque o benefício é para toda a sociedade, ok? Bom, dentro dessa ideia de maior diálogo entre o setor acadêmico e o setor produtivo, eu gostei muito disso aqui que vocês estão vendo, olha aí, né? Eu acho que vocês mesmos receberam, né, esse pessoal aí, é o pessoal aqui da Casa dos Coelhos e Companhia, a minha amiga Nayara, meu amigo Rafael, que fizeram doação de coelhos para a UFLA. Isso me deixou muito feliz, porque mostra a importância do diálogo, né, desse contato do setor acadêmico com o setor produtivo. E é óbvio que não é somente doação de animais, é diálogo, é informação, é resolver né, um ajudar a resolver os problemas do outro. Né? A gente praticamente não tem escolas aqui no Brasil que trabalhem com cunicultura PET. Que eu saiba hoje, quem está trabalhando com cunicultura PET são vocês da UFLA e a professora Lindomárcia lá da Federal da Paraíba. Mas fora isso, é um setor carente, né, de pesquisas, ok? Bom, a gente não pode esquecer também, quando a gente fala em pesquisa científica, nós não podemos esquecer da comissão de ética. Inclusive, eu estava conversando com a Nayara me lembrou de um vídeo que está rodando aí sobre um coelho reclamando de pesquisa de cosmético, né? O que a gente deve ter muito cuidado para analisar, porque a gente sabe que a origem que fez aquele vídeo ali talvez pensa diferente, ou talvez é muito radical, ou não está querendo passar algo mais que a opinião pessoal dela, ok? A gente sabe que todo experimento que nós vamos fazer a nível de instituição pública, ok? Até mesmo as aulas com animais hoje tem que passar pela comissão de ética animal. E é óbvio que toda pesquisa científica que vai se fazer aí na UFLA, ou com cosmético, ou na medicina humana, por exemplo, ela tem que ter a aprovação de um comitê de ética. Mesmo porque, gente, trabalhar com animais é caro. Entendeu? Quando você pega um vídeo de alguém que está querendo queimar a pesquisa científica, por exemplo, ela manipula aquilo ali como se as pessoas quisessem maltratar os animais. E é justamente o contrário. As pessoas que trabalham com animais normalmente fazem porque também gostam. Porque aquele que não gosta do animal é melhor nem trabalhar com isso. Né? Isso reflete, por exemplo, nos alunos da zootecnia, nos alunos da veterinária. São pessoas que gostam normalmente de trabalhar com animais. E é óbvio que vão dar o máximo de si para que esse animal seja bem cuidado no seu sistema de pesquisa. Ok? Bom, continuando então, nos últimos anos cresceu o volume de informação sobre coelho PET, bem como as discussões. Olha, gente, através dessa pandemia, né, além, né, da venda de coelhos PET, hoje o cunicultor tem muita fonte de informação, troca de informações, contatos diretos com pesquisadores, com outros cunicultores, com fabricantes de ração, e hoje o volume de informação é muito importante, a troca de informação é muito importante. Né? Com essa pandemia, hoje o cunicultor ele começa
a trabalhar, pensa em trabalhar, já tem alguém que ajuda. E isso é interessante. Além disso, aumentou demais também a oferta de materiais de boa qualidade sobre cunicultura pet, o que eu acho muito interessante. Dentro disso aí, eu queria destacar, né, que o Boletim de Cunicultura tem publicado muito a respeito da cunicultura pet, que eu acho muito interessante, ok? Aqui, por exemplo, é um trabalho da Ana Klinger, uma colega nossa, tá? Que também escreveu esse livro aqui, ó, Entendendo o Meu Coelho de Estimação. Eu acho muito interessante, mesmo porque eu vejo que é uma área muito carente de bons materiais, a área da cunicultura pet. Inclusive, já tem bastante tempo, né, que a gente fala em escrever um manual de criação do coelho de companhia nos lares. Né, tanto o setor acadêmico aí com a colaboração de tutores e também com a colaboração de cunicultores, mas esse trabalho ainda não saiu, eu acredito que vai sair num tempo mais próximo, ok? Não demora tanto, embora seja algo muito difícil. Bom, além disso, hoje se tem discutido bastante também a respeito aí da precificação em cunicultura. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo o vídeo de um colega nosso, lá do Rio Grande do Sul, Cabanha Coelho Bonito, que ele discorre, né, fala bastante sobre o preço do animal. Por quê? Porque acontece muita variação hoje no mercado. E muitas vezes o próprio cunicultor, que trabalha de maneira muito séria, que investe, tem muita concorrência desleal com pequenos criadores ou simplesmente alguns tutores que cruzam os animais e depois vende muito barato. Então, se tem discutido também muito a precificação sobre coelhos pet, o que é muito interessante aí, ok? A nível de mercado, ok? Bom, a gente tem muitas... A pergunta agora, né? Temos muitas pesquisas para coelhos pet? O que vocês acham? Bom, se eu for colocar a pesquisa no mundo, é claro que eu não conheço nenhuma pequena parte dela, talvez eu conheça mais a pesquisa aqui no Brasil, eu diria que 95% dessa pesquisa foi feita para coelho corte e apenas 5% para coelho pet, e olhe lá. Porque eu poderia falar também 99 e 1, 98 e 2. Tá? Eu não sei precisamente quanto é, mas eu sei que a quantidade de pesquisa em cunicultura pet é muito pouco. É óbvio que parte dessas informações eu posso sim aproveitar para as duas espécies, mas grande parte dessas informações eu não aproveito, ok? Porque são raças diferentes, são portes diferentes. Embora sejam a mesma espécie, Oryctolagus cunícolos, eu não consigo aproveitar grande parte delas, porque cada animal tem um tamanho, cada animal tem um enfrentamento ao sistema produtivo, ao sistema de alojamento, à nutrição, de maneira diferente. Por exemplo, o coelho pet, frente ao calor, frente à ambiência, e aí na UFLA vocês trabalham muito bem questões de ambiência, ok? O coelho pet, ele se porta diferente quando num ambiente estressante, comparado com o coelho corte, como, por exemplo, Nova Zelândia branco. Então, há diferenças, ok? Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês as necessidades nutricionais de coelhos pet. Por exemplo, você é nutricionista de coelhos pet, trabalha numa fábrica de ração e vai desenvolver uma ração para coelhos. Você pode trabalhar com essas necessidades. Se você pegar as necessidades nutricionais para coelho corte, você vai ver que varia muito. Principalmente aqui, para coelho pet, nós trabalhamos com o nível menor de energia, o nível maior de fibra, tá ok? O nível menor de proteína, porque esse coelho aqui, ó, nós estamos falando de um coelho de manutenção, onde a gente busca mais longevidade, ok? Busca saúde, e nós podemos gastar um pouco mais na alimentação dele. Então, é óbvio que a pesquisa em cunicultura pet é diferente da pesquisa em cunicultura carne. Alguma coisa a gente pode aproveitar, mas nem tudo. Alguma coisa a gente tem que fazer especificamente com os coelhos pet, ok? Aqui, só para indicar para vocês, para aqueles que querem entender um pouco mais, né, conhecer um pouco mais a respeito aí da formulação para coelho pet, talvez o único material que existe na internet específico para isso. É uma palestra aqui, ó, do colega Felipe Norberto, hoje trabalha na Grosseries, ok?
é sobre formulação para coelhos de estimação, tecnologias, mercado e desafios. Ele fez o doutorado lá com o Walter Mota, lá da UFMG, e no Encontro Americano de Cunicultura em 2018 fez, né, essa palestra para a gente. Já trabalhou com consultoria também nessa área e fez a palestra para a gente. Então fica aí a dica para vocês pesquisarem um pouco mais sobre a nutrição desse animal e, é claro, sobre a formulação prática para esse animal, que eu acho muito interessante, tá? Bom, exemplos de alguns trabalhos científicos aqui publicados, né, no Brasil com cunicultura PET. Bom, nós temos aqui, ó, um trabalho publicado pela equipe da professora Lindomárcia, tá ok? Eu não sei, depois, Lindomárcia, mas no final você pode confirmar se isso foi publicado depois numa revista, ok? Mas aqui a caracterização dos parâmetros reprodutivos da raça Lionhead, ok? Como são coelhos onde foram pesquisados muito pouco aqui no Brasil, a gente não tem noção de informações básicas, mesmo porque o padrão de racial desses animais no Brasil ainda não foi definido. Entenderam? Então a gente não tem muita informação. A nossa pesquisa em cunicultura PET seria ainda uma pesquisa muito básica, diferente da cunicultura corte, que nós já temos uma pesquisa muito mais avançada, ok? Bom, aqui um relato de caso que a gente fez aqui em Bambuí, onde a gente trabalhou com gaiolas inteligentes para coelhos de companhia. A gente desenvolveu um sistema de alojamento, uma gaiola enriquecida e avaliou o comportamento do animal. É claro que, como fizemos isso aí somente com 2 animais, a gente publicou na forma de relato de caso e não como artigo científico, ok? Bom, mais 2 trabalhos aqui. Perfil dos criadores de coelho PET no Brasil. A gente não tem tantas informações sobre o mercado da cunicultura PET. Na verdade, é um mercado novo, mas é agora que vem despertando um certo interesse da pesquisa científica, das instituições de ensino e pesquisa, ok? E também um trabalho publicado em 2012, foi o primeiro trabalho que eu vi com coelhos PET, lá da Maísa de São Paulo, né? Que era comportamento e desempenho de mini coelhos fusilope lactentes. Então aqui, só para mostrar para vocês alguns exemplos de trabalho que consideraram os coelhos PET como objeto de pesquisa, ok? Bom, então depois disso tudo que a gente conversou, que a gente apresentou, quais seriam então as propostas para a gente trabalhar com coelhos PET, buscando resolver problemas que os próprios cunicultores trazem? Tá? É óbvio que o contato com o cunicultor, a troca de informação tem que ser permanente, ok? E é claro que esse contato, nós da academia, quando temos esse contato, nós só temos a ganhar. Quando a gente sabe os problemas e pode pesquisar em cima de um problema, a nossa pesquisa científica vai ganhar muito em qualidade. E, principalmente, nós vamos dar uma resposta muito mais firme, muito mais forte para a sociedade que está pagando, de alguma maneira, pelo nosso trabalho. Ok? Então, qual que seria aí as opções? Vamos lá. Bom, exigências nutricionais. Vale a pena trabalhar com exigência nutricional? Olha só, essa é uma pergunta complicada de responder. Hoje, por exemplo, nós temos exigências nutricionais para cães de raças pequenas, ok? Poderíamos ter pesquisa em exigência nutricional para coelhos de diferentes raças, para coelhos fusilope, para coelhos Netherland, porque a gente sabe que a variação pode existir. O coelho fusilope, né, é um coelho mais peludinho, é um coelho maiorzinho quando comparado ao Netherland, que é pequenininho, tem pouco pelo. Então, isso reverbera na necessidade nutricional. Então, poderia haver alguma pesquisa? Sim, se a cunicultura fosse um pouco mais avançada, como é hoje os cães, no assunto de pesquisa em cães, onde a gente já tem dietas de acordo com a raça daquele animal, ok? Bom, sistema de alojamento com gaiolas enriquecidas, ok? Você desenvolver ambientes e avaliar o comportamento desse animal, ou o ganho de peso desse animal, ou a saúde desse animal, acompanhar, por exemplo, parâmetros sanguíneos. Lembre-se que em cunicultura PET é muito importante saúde e longevidade, então você pode acompanhar, por exemplo, parâmetros sanguíneos desse animal, ok? Então, sistema de alojamento, baias enriquecidas, considerando a possibilidade de alojamento nos lares, as baias ganham
algum destaque, ok? Porque muitas vezes o tutor ele pode querer alojar o coelho dele numa baia, e não numa gaiola, e não deixando solto pela casa, o que pode ser um desastre, ok? Bom, outra pesquisa também é justamente a gente avaliar qual que é melhor, quais que são as vantagens e desvantagens de coelhos presos ou coelhos soltos, ok? Por quê? Porque nós temos tanto vantagens para coelhos que ficam presos o tempo inteiro, ok? Porém, o repertório comportamental é menor, e coelhos soltos, que podem ter um repertório maior, podem ter maior nível de bem-estar, mas podem ser coelhos aí que têm algum problema sanitário maior, ok? Conversando com alguns coelhicultores, a gente percebe que aquele coelho que o tutor deixa solto, muito solto, grande parte do dia, é um coelho que adoece mais, ok? Bom, sobre comportamento, pessoal, é uma área muito vasta para a gente pesquisar, a área de comportamento animal. E é uma área onde você pode trabalhar muito bem com pouco recurso, ok? Se você tiver uma câmera de celular, conseguir filmar onde o animal não perceba a sua presença, você deixar filmando isso aí, pode ser uma vantagem, pode ser uma linha de pesquisa, entender? É óbvio que se pode instalar um sistema de câmeras para pegar várias gaiolas e filmar durante muito tempo. Só que nós temos que ter bastante cuidado para a gente não filmar demais e não conseguir ver depois. Eu digo isso porque eu já fiz experimento assim, onde a gente filmou muito e depois era muito difícil ficar tanto tempo vendo aquelas imagens, ok? Mas fica aí a ideia. Avaliar o comportamento, avaliar a ocorrência de estereotipias ou distúrbios comportamentais, o que hoje é problema a nível de tutor. É claro que é um problema que é manifestado muito de forma individual no coelho, mas também é claro que tem a ver com a raça que tem um temperamento distinto, ok? As raças variam muito em temperamento. O coelho Netherland, por exemplo, é um coelho muito reativo, é um coelho que não para. Então, estudar o comportamento desse animal pode ser interessante até como pesquisa de base para estudar distúrbios comportamentais, ok? Além disso, prevenção de enfermidades, também estudar o comportamento com vista a prevenir enfermidades, pode ser interessante, tá? Pesquisas em bem-estar animal. É claro que é o seguinte, o bem-estar animal é muito amplo. É complicado a gente falar de bem-estar animal. Nós não podemos esquecer que o bem-estar animal tem como base 5 domínios. O domínio comportamental, o domínio nutricional, o domínio ambiental, o domínio sanitário e o domínio mental. O bem-estar animal é complexo, ok? Mas dentro de bem-estar animal, dá para a gente escolher uma dessas linhas, principalmente as linhas comportamental e a linha mental, embora seja difícil, ok? É claro que a sanidade, a nutrição e a ambiência já são tratados por outras áreas, ok? Mas dentro dessa pesquisa, a gente pode estudar também as causas de estresse nos lares e relações com esses distúrbios. O que mais estressa o coelho nos lares? Pode ser o calor? Pode ser a falta da companhia do tutor? Pode ser a falta do ambiente? Isso tudo são perguntas que a gente pode responder através da pesquisa, embora seja ainda complexo, né? São perguntas complexas. E eu quero destacar aqui também, dentro de bem-estar animal, a possibilidade de se estudar enriquecimento ambiental. Ok? A gente sabe que o enriquecimento ambiental reverbera de forma muito positiva no comportamento do animal. Então, é claro que a gente pode estudar quais são os melhores enriquecimentos ambiental, onde o animal mais interage com esse enriquecimento a nível de cunicultor, a nível de granja, ou a nível de tutor nos lares. Então, o estudo desse enriquecimento é legal, tá? Hoje, por exemplo, já tem um comércio interessante de enriquecimento ambiental para cães e gatos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existem empresas que já trabalham com enriquecimento ambiental para esses animais, vendendo. Nós estamos falando de um mercado que tem poder aquisitivo para pagar por tudo isso que a gente está falando, todas essas novidades. E é óbvio que nós estamos falando hoje de um mercado altamente dinâmico, onde nós temos que nos adequar às exigências do mercado. Ok? Principalmente vocês aí, graduandos, pós-graduandos, a educação hoje é diferente, o mercado é diferente, grande parte das profissões que vão dominar o futuro daqui a 10 anos ainda nem foram inventadas, para vocês terem ideia. Ok?
Pessoal, continuando aqui, como sugestão de uma conicultora, deixa eu só tomar uma água aqui que está faltando gás. Ótimo. Como sugestão de uma conicultora, ela me sugeriu também métodos para reprodução conforme a raça. Por quê? Coelho pet é mais difícil de cruzar. Dependendo da raça, meu amigo, você vai ficar um tempão com bastante paciência tentando cruzar esses coelhos pet. O fusilope, né, ele tem tanto pelo ali na região genital que pode dificultar. Então, pode ser interessante novos métodos de reprodução, assim como novos métodos para conservação de sêmen, ok? A inseminação artificial no Brasil ainda é pouco utilizada. Eu conheço pessoas que utilizam, mas de forma muito restrita, ok? Eu conheço pessoas que revolucionaram aí a granja, a reprodução dos animais, a partir da implementação da inseminação artificial. Só que essas mesmas pessoas sempre relataram que a viabilidade do sêmen é muito baixa para coelhos pet. É óbvio que o Nova Zelândia branco, os coelhos carne foram melhorados durante muito tempo. E é claro que isso reverbera também numa qualidade de sêmen de maior qualidade. Mas é necessário que a gente melhore também aspectos relacionados à reprodução desses animais, ok? Bom, a última slide, então, a gente pesquisar ambiência para coelhos pet de acordo com as diferentes raças, a ambiência para esses animais. Por exemplo, a ambiência do fusilope, que é um coelho peludinho, provavelmente vai ser bastante diferente das necessidades de ambiência para o Netherland, que é um coelho de pelo curto, ok? Então, isso é importante também, a gente vê de acordo com cada raça qual que é o perfil de ambiência. Ambiência, gente, é alguma coisa que muitas vezes os tutores, os conicultores, nós, técnicos, a gente esquece. Mas a ambiência é um dos pilares da produção animal, é um dos pilares de qualquer sistema de alojamento para animal. Muitas vezes o tutor preocupa demais com a sanidade desse animal e esquece aspectos básicos relacionados à ambiência e ao manejo desse animal, ok? Bom, manejo a nível de granja e nos lares, como, por exemplo, escovação e qualidade do pelo, ok? Se tem alguma influência a longo prazo. Formas de arraçoamento desses animais. O coelho pet deve receber ração quantas vezes ao dia? 1, 2, 3? Essa ração vai estar conjugada sempre com feno? O feno vai estar sempre à vontade? Quantas vezes que eu posso dar a esse animal legumes ou hortaliças como couve, como cenoura, como maçã, por exemplo? É óbvio que isso recebe muita influência do próprio animal. Teve uma vez que eu estava numa palestra para tutores, né, e falei, preferencialmente a gente não pode dar, né, esses alimentos mais que 2 vezes por semana. E um tutor levantou a mão e me falou, uai, Luiz, mas espera aí, então meu coelho era para estar morto, porque eu dou para ele todo dia. Então, isso varia muito de acordo com o animal, mas a pesquisa científica tem sim que aprofundar nisso aí, ok? Bom, no quesito sanidade, para a gente finalizar, ok? Fica a sugestão também do manejo preventivo na granja e nos lares, ok? Além também aí da possibilidade do manejo preventivo de verminose, sarna e pododermatite, ok? É muito importante a gente tratar de forma preventiva os coelhos. Os coelhos são animais muito resistentes, tanto a nível de granja, tanto a nível de lar, ok? E se feito o manejo preventivo, dificilmente adoecem, ok? E é claro, a gente procurar, através do manejo preventivo, fazer com que o tutor gaste menos com a possibilidade de tratamento desse animal. Isso é importante também, ok? Pessoal, então isso aí é o que eu teria para apresentar inicialmente, tá? De uma forma muito rápida, ok? Tentando aí, né, Luciana, fazendo aqueles 30, 40 minutos que você comentou, é só mesmo a introdução. Eu queria também que a professora Lindomárcia comentasse um pouco aí a respeito das pesquisas dela, qual a linha de pesquisa e como que ela vê a pesquisa em conicultura PET hoje, porque já tem até mais experiência que eu nesse tipo de conicultura. Então, muito obrigado, professora. Lindomárcia? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, professora Luciana. Boa tarde. Boa tarde. Bem, gente,
Primeiro, obrigada, né, pela participação. Parabéns, professor, pela palestra. É como sempre, né, o professor Luiz aí, Machado, sempre nos incentivando e trazendo coisas novas, enfim. Eu fico super feliz quando eu vejo alguém, não que eu não seja, mas alguém super empolgado com aquilo que trabalha, né, porque transmite para a gente assim, olhe, o senhor apresentou, estou aqui com os livros de RT do setor de cunicultura, eu já anotei várias ideias aqui, acredite. Porque isso realmente empolga a gente, né? Embora a gente também esteja na área, mas é sempre muito bom. E a cunicultura, para mim, falando rapidamente, ela veio depois como um presente a mais que a vida acadêmica me deu. E abracei, e realmente hoje, em alguns aspectos, eu me realizo muito mais até na cunicultura do que a espécie que inicialmente, que eu continuo trabalhando, que é equinos, né? Justamente por essa facilidade que a gente tem com a cunicultura, de ciclo rápido, né, de trabalhar, então é muito mais fácil. E aí eu acho que entra no assunto da gente, pessoal, é a questão de que realmente, eu acho que na cunicultura a gente tem um espaço muito bom, tem muitas lacunas a serem exploradas, trabalhadas, principalmente a cunicultura PET. Como o professor Luiz colocou muito bem, agora nesse período de pandemia se viu realmente, né, um número crescente nessa demanda pelo coelho PET. E foi colocado muito bem também essa questão de como é que vai ser esse depois, né? Se as pessoas vão manter esses animais, se não vão manter, isso é fundamental. E aí eu sempre coloco o seguinte, em relação a gente que trabalha com coelho PET. O coelho PET, além de todas as suas particularidades, tem a questão da individualização, né? Então, claro que dentro de um sistema a gente trabalha com, de certa forma, embora trabalhe em grupos, mas sempre é bom estar atento à questão da individualização. Mas essa questão da individualização é fundamental dentro do coelho PET, principalmente porque ele se torna um membro da família, né? É o que a gente quer, que ele se torne um membro da família. Então, seja ele dentro de um lar, né, tendo como tutores adultos e crianças ali acompanhando, ou seja, dentro de uma granja de produção desses coelhos. E aí, aqui, é só para contar um pouquinho rapidamente para vocês sobre a nossa história com a cunicultura. Eu sou professora aqui no UFPB, no campus de Areia, e assumi aqui minha área de formação, digamos assim, pós-graduação, é equidocultura. Então, trabalho com cavalos. E acabou que, digamos, a cunicultura não tinha nada a ver, digamos, com o meu concurso, mas acabei assumindo e me apaixonei, de fato, porque, pronto, agora há pouco eu estava no setor de cunicultura na universidade. Porque, assim, realmente, são animais fantásticos de trabalhar. Quando as pessoas falam que coelho não interage, que coelho não isso, coelho não aquilo, é ele que não interage ou você que não interage? Né? A gente tem que fazer essas perguntas. E aí a gente começou a organizar, né, reorganizar o setor de cunicultura. No início eu consegui uma parceria muito boa, que na época foi muito bacana, com a empresa Socil, foi muito bom. E aí nós adquirimos alguns animais. Tanto os Nova Zelândia, o clássico, né, Nova Zelândia branco, e aí tive a oportunidade de conhecer os Lionhead, que até então confesso que eu nunca tinha visto um Lionhead na minha vida. E a gente trouxe os animais Lionhead, até de Recife, de uma granja que tinha lá. E um rapaz muito, assim, um criador muito idôneo, isso é muito bacana. E a gente começou a incorporar os Lions. E aí eu fui seguir o manejo dos Lions semelhante dos Nova Zelândia, né? Colocamos os coelhos para cobrir e fomos desmamar os coelhos com 30 dias. Todos os Lions morreram. E aí, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E o engraçado, que a partir dessa mortalidade, me chamou a atenção de pesquisa com Lion. Por quê? Porque depois eu descobri que na natureza, a coelha, né, ela desmama os filhotes com 45 dias. E aí eu fui conversar com os criadores, né, inclusive o criador que me vendeu os animais, né, e aí ele falou, não, é porque os Lions a gente desmama com 45 até 60 dias, porque eles não conseguem sobreviver se você desmama com 30. E aí, a partir disso, começou a ser minha curiosidade, né, enquanto professora, né, na academia, juntamente com os alunos, como assim? Por que lá nos livros, todos os livros falam 30 dias? Tudo bem, Nova Zelândia, ele foi realmente uma raça melhorada para aquilo, e algumas raças de corte. Entretanto, os coelhos PETs, apesar do melhoramento que existe em algumas raças, mas tem algumas características que não mudaram. E a partir daí a gente começou a trabalhar, né? E inclusive esse trabalho que o professor Luiz falou, infelizmente, professor Luiz, a gente não publicou esse trabalho ainda, mas se Deus quiser, esse ano
A gente vai colocar isso para frente. E aí começamos a observar essas características. E aproveitando para dar um salto no tempo, recentemente uma colega nossa, professora da área de reprodução, ela veio para a universidade e ela fez um trabalho de TCC com reprodução dos coelhos Lion. E o que ela viu? Que a maturidade sexual desses coelhos ocorre a partir dos 7 meses. Aos 7 meses é que os machos, trabalham com machos, é que os machos, de fato, têm ali uma maior produção de espermatozoides viáveis. E, inclusive, isso deu algumas respostas para a gente, porque a gente colocava ali aos 5, 6 meses os machos para reproduzir, nem sempre a gente tinha a resposta adequada. E depois a gente entendeu que foi a questão da maturidade sexual. Então, assim, a gente está conversando isso aqui, veja só, quantas lacunas, né? Quantas coisas a gente pode trabalhar, né? E, juntamente com isso, agora há uns 2 anos, eu comecei a trabalhar, de fato, com a nutrição de coelhos Lion, né? Eu falo sempre o Lion pelo fato de que é a raça que a gente trabalha. Como o professor bem colocou, existem outras raças de coelho pet, mas a gente trabalha basicamente com Lion. Por quê? Porque justamente por essas diferenças de raça, eu acredito que vão haver particularidades diferentes, né? Alguns com mais pelos, outros com menos pelos, e a gente tem que observar isso, o lugar que você está, se é quente, se é frio. Então, tudo isso faz com que haja uma diversidade. E eu acredito que na nutrição de coelhos, minha visão, eu acredito que na nutrição de coelhos pet, eu espero que não só o Brasil, como o mundo, ele venha se encaminhar para a particularidade dessas raças. Porque eu acho que a exigência ela vai mudar, né, conforme ali a característica da raça. Eu acredito que sim. Né? Algumas raças mais melhoradas, outras mais adaptadas, outras não, eu acredito que vai mudar. Então, agora há 2 anos, a gente começou uma pesquisa que foi justamente para avaliar o nível de exigência de proteína. Formulamos dietas isoenergéticas, com diferenças do nível de proteína. A gente foi de um nível bem baixo, 10% até 22% de proteína. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar divulgando esses resultados. Alguns ainda faltam por causa da parte de digestibilidade, a gente fez um trabalho bem completo, inclusive durou meses esse trabalho, a gente pegou do desmame até os 6 meses, acho que a gente já foi até um pouquinho 7 meses, e a gente fez curva de crescimento, fez digestibilidade, e trabalhou a cada 3 diferenças, né? 10, 13, 16, 19 e 22% de proteína. Professora, Oi. só desculpa, muito legal a ideia. Isso foi uma pesquisa de pós-graduação? De iniciação científica de uma aluna que, inclusive, Nani está participando aqui da reunião. Inclusive, vou aproveitar e, se ela puder ligar a câmera e dar um oi, porque ela merece o mérito, porque, acreditem, a gente começou há pouco mais, acho que uns 2 anos, sendo que o pesado da pesquisa veio com o início da pandemia. E essa corajosa ficou aí, pegou a pandemia inteira, trabalhando todo dia, raçuando, pesando, aquela coisa toda que né, fazer um projeto que foi do desmame até, acho que a gente ainda pegou 7 meses, se eu agora está me falhando a memória, porque era sempre assim, vamos parar com 6, aí fica mais uns dias, acho que a gente ficou até os 7 meses, que foram os 210 dias, ela pode confirmar aí, ela deve estar aí, e aí a gente ficava sempre, né, um pouco mais, e a gente fez a curva de crescimento, e o ensaio de digestibilidade. O de digestibilidade, infelizmente, a gente não tem o resultado ainda, porque é aquela novela de laboratório, pandemia. E isso, pessoal, abriu muito a cabeça da gente para vários aspectos. Por exemplo, é muito nítido que muda em função, óbvio, das fases, né? Então, teve fases na vida dos coelhos que a gente não viu diferença, com proteína seja de 10% ou 22%. Né? Nessa lacuna a gente não viu, teve outras que a gente viu. Então, mesmo nessa fase de crescimento, até 6 meses, ainda assim a gente viu algumas fases diferentes, outras não. Então, foi um trabalho bem completo mesmo, foi de iniciação, ela encarou aí, e foi muito bacana mesmo, um trabalho muito bacana. Toda a equipe participou, mas eu coloco ela pelo trabalho dela, e porque quando todo mundo foi embora assustado com corona, que é natural, ela encarou aí e falou, professor, vamos continuar. E continuamos, deu muito certo. Então, eu acredito, pessoal, que o futuro da pesquisa na nutrição de coelho tem muito
a dizer para a gente, em função, pelo menos, no mínimo, nós vamos ter que agrupar raças, né, como as pelos, com menos pelos, o tamanho, né, esse estudo de curva de crescimento. Então, eu acho que é algo, assim, promissor. A gente sabe números que é um mercado que só cresce, né, e a pandemia não aconteceu no Brasil, foi no mundo inteiro. Então, é um mercado que só cresce, e com a pandemia, ela veio a crescer mais ainda. E isso é bom, porque os animais, eles conquistaram os lares, né? Isso é fundamental. E acredito que nós temos muito a explorar nessa área da pesquisa. Se você procurar realmente, como foi bem colocado, trabalhos, mesmo a nível mundial, a gente tem praticamente nada, né? Não tem nada. E eu falo que o coelho tem uma coisa interessante. Para a turma que é vegana, vegetariana, é um coelho extremamente interessante, porque você tem um animal ali, eu até brinco, vegano, vegetariano. Então, mesmo digamos assim, eu não quero um cão, eu não quero um gato, porque eu não quero um carnívoro, não quero, sei lá, não vou criar um suíno, um mini, né, pig lá, porque é onívoro, você vai para o coelho, dá tudo certo. Então, agrada todo mundo, né? Então, você vai ter um pet extremamente aí atrativo, né? E dentro, claro, digamos, a filosofia de vida dessas pessoas. E isso é muito bacana. E se a gente for, que não é o foco aqui, falar de coelho, como já está mais do que conhecido, em termos de produção de carne, naquela vertente, a gente sabe que é um animal do futuro, extremamente eficiente energeticamente. Então, a gente tem explorado na área de nutrição. Uma coisa, eu vou até colocar aqui coisas que eu pretendo trabalhar e que eu gostaria de ver os colegas também trabalhando, e que são áreas que eu acho que precisa ser explorada, por exemplo, em função dos resultados, se Deus quiser, em breve a gente vai estar publicando alguma coisa, e em função da pesquisa que a gente fez, uma coisa que me veio à cabeça, inclusive a minha ideia da próxima iniciação agora esse ano é trabalhar com isso, até falei para a Nani hoje, eu falei, olha, vem aí em breve um trabalho pesado. Agora vai ficar sabendo aí em rede nacional. A minha ideia é começar a trabalhar com o uso de eficiência de proteína. Por que eu estou colocando muita proteína? Porque a gente está falando de animais em crescimento. E justamente isso, quando a gente começou a ver que em algumas fases não fazia diferença, em outras faz, então a gente tem que começar a ver isso. E até que eu estou pensando em animal, que eu quero que ele chegue naquele peso, e ele vai ficar ali, né? Depois que, digamos assim, 6, 7 meses da maturidade, ele vai chegar naquele peso, porque eu não quero gordura nesse animal, porque eu quero um animal que ele tenha longevidade, né? Vida longa. E como é que eu tenho isso? Obviamente, eu não quero meu coelho gordo, eu não quero o meu coelho tendo problema renal, eu quero um coelho que ele viva anos dentro da minha casa. Então, em que momento, quais as quantidades de proteína, né, que eu devo chegar ali naquela dieta, como que deve ser a dieta desse animal, até o momento que ele vai atingir a estabilidade, a manutenção de maneira saudável. E isso a gente viu, inclusive, nesse experimento anterior, realmente, inclusive, foi passado tudo no comitê de ética, tudo bonitinho, e houve, sim, o abate dos animais, né, quando chegou essas coisas 7 meses. Eu estou falando assim 7 porque a gente fechou em 6, mas ficava sempre mais um dia, e a gente chegou aos 210 dias, e a gente viu realmente, porque a proteína ela se torna, né, em gordura ali, o acúmulo de gordura. Então, a ideia da gente é chegar ao nível, ver como esses animais conseguem utilizar, como em equino a gente usa esse uso de eficiência da proteína, como que eles conseguem utilizar e em que momento parou. Pronto, agora é manutenção, né? Vamos manter meu animal, porque eu não quero que ele ganhe demais, nem acumule gordura, nem ganhe excesso de proteína, de massa magra, porque eu não quero um animal para abate, eu quero um animal que fique dentro da minha casa. Não é isso? Então, a ideia da gente é trabalhar esse ano com isso aí. E, pessoal, eu acho que tem muita coisa para ser visto. Por exemplo, a gestação. Eu acho que a gestação é uma fase que tem que ser muito bem trabalhada. Talvez os níveis nutricionais da gestação venham influenciar nesse desmame. Eu não sei. Então, assim, são perguntas que eu me faço. Por exemplo, será que dependendo do nível de proteína que eu estou colocando, de energia, enfim, estou colocando proteína que a gente sabe quanto que é, todos são importantes, né, gente? Esse equilíbrio. Então, dependendo do que eu colocar nessa dieta, o que vai refletir nesse desmame? Será que eu consigo desmamar esses animais antes? Né? Então, e até a nutrição, obviamente, desse coelhinho lactente. Então,
Eu acho que são coisas que tem muito a ser explorado, tá certo? Uma outra área também que tem crescido muito em outras espécies que a gente tem que trabalhar com coelho, microbiota, microbioma. Eu acho que é uma área muito interessante de se trabalhar, principalmente quando a gente usa diferentes fontes de volumosos na dieta, né, do coelho. Então, afeta diretamente, né, claro, a dieta afeta diretamente esse microbioma. Então, isso já seria uma pesquisa, digamos, um pouco mais elaborada, mas que, sem dúvida, é o futuro. Em algumas espécies já está aí, é uma realidade. Então, eu acho que tem um universo muito grande. O professor Luiz foi muito feliz quando falou assim que a pesquisa básica é verdade, porque hoje a gente trabalhar simplesmente com energia digestiva em coelho parece ser uma coisa assim ultrapassada, mas para a gente é uma coisa nova quando a gente fala de coelho PET. Então, é como se tudo que você fizesse com PET é novidade. Tem um trabalho, eu não vou saber dizer os autores, mas na World Rabbit, que eles colocam só parâmetros sanguíneos de coelho PET. Faz simplesmente o perfil dos parâmetros sanguíneos. Por quê? Isso é importante, não é importante? Realmente muda conforme a raça. A gente sabe que muda, em algumas espécies muda. Então, é um trabalho tão simples, mas tão rico, tão valioso. E veja só, quem fez esse trabalho, certamente, digamos assim, não foi a coisa mais elaborada, sem desmerecer, claro, mas extremamente importante, porque tudo é novidade. Então, eu acho que a gente tem um universo muito, muito grande a ser explorado. A gente tem tentado fazer isso aqui, eu espero que se incentive os outros colegas, sabendo que a professora Luciana, né, está empolgada aí, já trabalhando com os coelhos PETs, isso é muito bacana, né? Eu incentivo a todos os alunos, os cunicultores, essa coisa que o professor colocou, realmente, eu acho que a nossa pesquisa lá tem que vir a partir das demandas do cunicultor, do criador, do tutor. Eu acho que a pesquisa tem que começar daí. A gente tem que parar com essa ideia de rodar papel, publicar e o que é prático, né? Eu acho que a primeira pergunta ela vem do cunicultor, ela vem do produtor, ela vem do criador, ela vem do tutor. E aí a gente incorpora isso e tenta buscar uma resposta para que isso chegue aí à comunidade, né? À sociedade como um todo. Então, eu acho que a colocação é essa. E, enfim, espero termos mais encontros como esses, espero despertar em vocês, né, todos que estão assistindo, essa curiosidade pro coelho. Foi um mundo que eu entrei e eu fiquei encantada, eu realmente me encanta, se eu falar que me dá um brilho nos olhos, dá, porque realmente são animais fantásticos de trabalhar e é altamente versátil. Ele é versátil em todos os aspectos que vocês pensarem, seja com uma visão do cunicultor que vai produzir para a produção de carne, seja aquela carne produzida inclusive para a alimentação para animais, né, carnívoros, cão, gato, que a gente sabe que é indicado em alguns casos, animais que têm alguns problemas de saúde, seja da orelha que vira petisco, seja da patinha que vira chaveiro, e seja nessa vertente que a gente está falando, né, pessoal? O animal voltado para o animal de companhia, né, dessa interação da cunicultura PET. Então, basicamente, seria isso que a gente tem trabalhado agora. Ideias do que me faltam, eu sempre falo para os meninos que o setor é um celeiro de ideias, de coisas que a gente pode estar pesquisando. Claro que com a pandemia a gente acaba tendo algumas restrições, né, natural, até pela questão de manter, né, a integridade dos participantes da equipe, e é por aí. Espero que se abra uma boa discussão aí. Obrigada, professora, obrigada, professor, obrigada a todos e estamos aqui. Nós que agradecemos muito, viu, Márcio? Já tínhamos conversado anteriormente, mas só pelo telefone, né? Não tínhamos ainda nos visto, então é um prazer tê-la conosco. Fico muito feliz em saber que temos aí colegas trabalhando na área de nutrição, que é uma área que particularmente me interessa dentro da cunicultura PET, assim como outras também. E a ideia do nosso setor de cunicultura realmente é gerar pesquisas em áreas multidisciplinares, né? Então, nós temos integrantes no núcleo que têm mais interesse em nutrição, temos outros que gostam da parte de comportamento, outros que já pegam mais da parte clínica, né? Alunos e profissionais da medicina veterinária que se preocupam mais com relação a doenças e evitá-las também. Então, enfim, o nosso setor também está à disposição e nós ainda vamos, em outras oportunidades, conversar bastante também. Muito legal.
E passando aqui a palavra para os demais integrantes, né, da reunião, fiquem à vontade, me perdoem porque eu fiquei caindo em alguns momentos aqui, mas eu estava conectada também pelo celular. Não sei se eu perdi alguma mensagem no chat, mas está aberto aí, podem abrir o microfone se preferirem, podem colocar lá no chat. Acho que é um momento muito importante para a gente realmente agora ouvir vocês e debater. Então, fiquem à vontade. Quem quer puxar o carro, né? Professora, vocês fizeram alguma pesquisa aí com os animais? Já tem algum projeto escrito? Não. Bom, então, enquanto o pessoal vai organizando as perguntas ali e comentários, né? Falar rapidamente. Foi uma felicidade para nós poder receber da doação dos coelhos. Era uma ideia que já tínhamos, mas que tinha ficado um pouco prorrogada com a questão da pandemia e com a oportunidade desses animais, nós decidimos já alojá-los no início do ano. Então, até o momento, esses 4 primeiros meses foram muito importantes até para a gente criar um certo know-how no cuidado com esses animais. Né? Nós temos integrantes que já tiveram oportunidade de contribuir no setor, mas em outro momento, quando os animais eram de corte. E como foi já muito bem citado aqui, não é a mesma coisa. Né? O manejo tem particularidades, a parte de nutrição, a própria interação com os animais, então, rotinas que não são muito usadas para a cunicultura de corte, como escovação, elas são muito mais frequentes e necessárias na cunicultura pet. Então, nesses 4 primeiros meses, nós nos preocupamos em conhecer algumas particularidades, né? E confesso que em 4 meses aprendemos muito, todos os dias, né? Com o surgimento de, não digo problemas, mas de situações diferentes e fazer a gente refletir sobre elas. Mas nós já temos aqui em mente conduzir um experimento o mais rápido possível, né? Tentando avaliar quais são os efeitos do feno aromatizado para o estímulo do consumo de fibra, né? É algo que na prática a gente já percebeu que a qualidade do feno, ela está diretamente relacionada à sua aceitação e consumo, mas nós não encontramos dados, né? Ainda é incipiente, como foi dito também, isso na literatura. Então, a gente precisa, dentro da comunidade científica, gerar essas informações, né? Então, qual é a influência, né, em termos de números? Eu colocar um feno linha premium, um feno um pouquinho mais velho, de uma qualidade um pouco menor, no sentido de ser uma planta mais velha, né? E qual é o impacto da gente aromatizar isso e tentar medir também se isso pode contribuir para reduzir a incidência de problemas digestivos. Nós temos percebido aqui que é muito frequente, né? Ou se a gente não cuidar, não tiver atento, a incidência de bolas de pelo. E a gente tem tentado conversar com cunicultores e alguns tutores, e a gente percebe que isso é um problema real para quem está lá no dia a dia com o coelho, né? Então, essa é uma primeira pesquisa muito simples, em termos de delineamento, mas que a gente acredita que é realmente importante, né? Além disso, a gente também tem ideias para tentar fazer alguma coisa relacionando nutrição e qualidade de pelo. E também tenho interesse, falo eu em nome de toda a equipe, né, daqueles que estão mais ligados à parte de nutrição, da gente tentar fazer pesquisas com nutrição funcional. Então, tentar avaliar probióticos, tentar avaliar
marcadores de saúde intestinal, de saúde sistêmica. Só que aí, para esse tipo de pesquisa, a gente demanda já alunos da pós-graduação pela dedicação e complexidade, né? Mas a gente tem percebido que é um grupo que está crescendo, ele vai criando visibilidade, então a gente tem essas ideias. Além disso, né, temos também já uma integrante, gente, me perdoa, estou ficando velha, esquecendo o nome, que Vitória. Vitória. É coisa depois de pandemia, muita coisa na cabeça, mas é a Vitória Norbiato, tá aqui também presente. Ela é estudante do curso de Ciências Biológicas, está fazendo uma pesquisa já com uma fêmea, que mostrou comportamentos agressivos, e aí ela está fazendo um protocolo para tentar estimular e tentar estabelecer uma maneira de melhorar o comportamento dessa fêmea, para que ela fique menos agressiva e para que ela possa responder melhor e conviver melhor, né? Então, enfim, temos pesquisas na área de comportamento. E uma coisa muito interessante que a gente tem conversado com alguns professores da área de melhoramento, né, aqui do departamento, é a ideia de fazer alguma coisa também de reprodução, né, e aí aproveitar a expertise desses professores para tentar ver qualidade de sêmen, e aí já é uma área que eu particularmente não domino muito, mas os coelhos, eles são, né, da comunidade científica, especialistas nisso, então nós temos aí uma comunicação muito boa, e lá no setor a nossa premissa desde que seguindo todas as regras, obviamente, científicas e também levando em consideração o comitê de ética, obviamente, tudo isso é levado em conta, é muito importante a gente frisar isso, né? Mas os coelhos estão lá à disposição de boas ideias. Então, não é falar, não, nós só vamos fazer coisa de nutrição, nós só vamos fazer coisa de reprodução. A partir do momento que as boas ideias surgirem, a gente está à disposição para trabalhar e criar parceiros, né? Criar laços. Mas basicamente isso, Luiz. Mas temos aprendido muito, 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 muito com esses coelhos. Impressionante. Impressionante. Luciana, é claro que a Revista Brasileira de Cunicultura, ela não tem um qualis muito bom. Na verdade, a melhoria do qualis, assim, nunca foi a nossa prioridade número 1, né? Ótimo. Porque nós temos muitas limitações, mas assim, a revista está aberta a receber todos esses trabalhos que você comentou, ok? Nossa, nós agradecemos e com certeza é uma oportunidade muito importante, e essa questão de qualis, ela é estabelecida com o passar do tempo, isso tem N fatores, mas o que eu acho muito legal da Revista Brasileira de Cunicultura é que ela de fato atinge uma parcela que está na ponta da linha. Então, muitas pessoas que lidam com os animais têm acesso, né, a uma linguagem fácil, a uma leitura dinâmica. Então, tanto a revista de cunicultura quanto os próprios boletins, eles têm um papel muito importante. Então, com certeza, assim que a gente tiver dados aí, vai ser um prazer poder encaminhar para apreciação, com certeza, né? Mas bem, vamos aproveitar aí, pessoal. Temos aí mais uns minutinhos, né? Se algum integrante do NEMEM quiser acrescentar alguma coisa, alguma sugestão, dúvida, e os demais também, fiquem à vontade, a palavra é com vocês. Eu vou falar aqui, aproveitar enquanto as pessoas aí se manifestam, e aí, professor, eu acho super interessante o que a senhora colocou, essa questão das parcerias, né? Como eu comentei, essa parceria que eu fiz com a colega da reprodução, muito bacana. Aí você tocou no outro ponto importante também. Aqui, antes a gente fazia os cruzamentos, todos baseados, digamos assim, no olho, a partir a gente tem as fichas, tudo bonitinho. E aí o que eu comecei a fazer? Tem um professor que chegou do melhoramento, super à disposição para trabalhar, e agora o que a gente faz? Para cada estação de monta, a gente manda para ele o pedigree dos animais, e a partir daí ele vai orientando os cruzamentos. Então, porque isso faz com que a gente diminua a consanguinidade no plantel.
por exemplo, agora, ano passado, a gente viu que estava começando a aparecer a consanguinidade. E aí a gente já trouxe animal de fora. Inclusive, é importante ressaltar as parcerias, né? Inclusive, uma parceria com a professora da Universidade Federal de Sergipe, professora Ana Paula, né? Paula, né? E a Paula, que é a professora Paula, que é professora de cunicultura, a da UFES, e a gente tanto mandou o coelho para lá, aí a gente mandou os lions para lá, e ela mandou alguns animais, inclusive tricross, que a gente quer inserir, e lion. Mas aí a outra linha que a gente quer seguir mais de organização, de manutenção de carne, enfim, essa questão do setor. E mandou um coelho dela, lion, para a gente, macho. E a gente começou a gestação de monta utilizando esse coelho lion. Também adquirimos de fora outro coelho lion. Então, tudo na tentativa justamente de evitar a consanguinidade, né? Porque também a gente tem esse cuidado aqui, digamos, lion com lion, Nova Zelândia, são focos diferentes. Então, isso é uma coisa que até o professor Luiz colocou na palestra dele, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre adquirir, quando você quer manter animais puros no plantel, sempre adquirir de locais idôneos, né? De criadores, cunicultores idôneos. E, então, a gente justamente pensando nessa questão da consanguinidade. Então, todos os cruzamentos aqui hoje são assim, a partir que ele faz, né? Lá no programinha, que ele vê a consanguinidade, não, peraí, deu consanguinidade, a gente não quer. Então, já vai eliminando, né, os cruzamentos. E é dessa maneira que a gente tem feito. E isso tem sido muito bacana. Inclusive, hoje mesmo, a gente estava discutindo aí lá no Galpão a questão da característica de olho azul. Porque tem muita gente interessada nos coelhinhos com os olhos azuis. E aí tem uma coelha, que a gente chama ela de vovó, já é uma coelha mais velha, é impressionante como ela tem ela tem a característica que consegue passar, se não para os filhos, para os netos. E a gente está querendo fixar essa característica para ver como que vai caminhar, já que está tendo uma busca tão grande de coelhos com olhos azuis. E isso é muito legal, né? Essa parceria, essas ideias que surgem, porque realmente, gente, eu chego no setor verde, isso é um celeiro de pesquisa, porque tudo é novo. Tudo que você quiser trabalhar, se vocês quiserem trabalhar, é novo, é tudo muito novo. E, como você bem colocou, os animais estão à disposição ali para se trabalhar. Então, é comportamento, é nutrição, é reprodução, tudo isso aí a gente acaba tendo opção. Uma linha que eu comecei a trabalhar, agora deu uma pausa esse último ano, em função de custos, né? Já falo de custos aí, mas que eu acho que é uma linha muito interessante para a gente trabalhar com os colegas aí de outras áreas, inclusive da biologia, agronomia, é a parte da inclusão de insetos na dieta como fonte de proteína. Eu fiz um trabalho bem bacana, muito bom com a aluna. Agora, o que ocorre? O custo é muito elevado, porque hoje é muito mais caro você comprar 1 quilo de inseto do que, sei lá, quantos sacos de soja. Então, se torna inviável economicamente. Mas eu acho que a partir do momento que começa a existir, como é até nossa proposta aqui, a gente dá uma parada por causa dessa pandemia também, que era uma segunda linha que eu queria manter. Produzir o inseto, né, ter essa parceria com, inclusive aqui a gente tem uma turma muito boa da agronomia e da biologia trabalhando, colegas ótimos para trabalhar também, mas com essa pandemia as coisas, né, deram uma acalmada, não acalmada, né, deram uma parada, né. Então, assim, primeiro a gente fez com a inclusão do tenebro, comprava o tenebro, inclusive de uma empresa que volta para consumo humano, então sai mais caro ainda, né? Porque os tenebros, para o pessoal que quer petiscar com tenebro. Então é muito caro. Vocês terem ideia, o quilo do tenebro saía R$300. Então, meu Deus, nem a soja, por R$100, mais de R$100 a saca, né? Então sai muito caro. E daí a gente deu uma pausa, mas a ideia da gente é depois tentar ver com esses colegas que ficaram à disposição, produzir o inseto e tentar liofilizar e entrar, incluir na dieta e ver se realmente compensa, né, o custo-benefício. Pelo que a gente viu, é bem interessante, só que a priori realmente a nível de pesquisa sai muito, muito caro. Mas eu acho que com a popularização dessa área, que também está crescendo, inclusive dentro de alguns cursos, dentro de biologia, agronomia, zootecnia, até na própria gastronomia humana, né, essa questão dos insetos, eu acho que é uma área também interessante da gente trabalhar e explorar, já que tem trabalho já com cães, gatos, suínos, aves, né, eu acho que é uma área muito bacana de trabalhar. Então,
seria isso. Eu acho muito bacana essas parcerias, essa coisa do legal. Você colocou uma coisa aí que assim que você falou, eu fiquei pensando justamente na situação que a gente encontrou hoje no setor, que é a questão da questão do feno, né, que você falou, do cheiro, do sabor. Então, isso é muito bacana, porque às vezes, pronto, hoje a gente vai avaliar os animais um a um, e aí tem 2 coelhos que não estão consumindo como deveriam. Então, o que a gente até coloquei? Vamos colocar um asteriscozinho. Nani tá aí, ela estava avaliando comigo. E a gente falou, vamos ter que mudar a ração, buscar outro estímulo, porque os estímulos que elas estão tendo agora, esses 2 animais, não está funcionando. Então, a gente tem que buscar estímulos para que eles venham consumir, antes que eles venham perder peso e até levar esse animal ao óbito, né? A gente não quer que isso aconteça. Então, acho que são desafios que o criador, o tutor, o produtor, o cunicultor, ele vai encontrar, porque é individualidade, né? Todos os animais estão comendo menos esses 2. Aí a ração eles estão comendo muito pouco, o rami não está sendo atrativo, o capim-elefante não está sendo atrativo. Então, a gente vai ter que mudar a ração, a gente vai ter que ver, de repente, a resposta a algum cheiro, alguma coisa que eles possam estar se alimentando. Isso é muito legal. Você falou uma coisa simples, é simples, mas, meu Deus, faz toda a diferença na hora que você pensa, e é praticidade, né? Em manter esse animal e pensando aí na longevidade, na qualidade de vida dele. Sem dúvida, é fundamental. São essas coisas que fazem a diferença, né? Dentro do criatório, do plantel, enfim, dentro da casa da gente, quando a gente tem um coelho. Então, acho que isso é fundamental. Você está de parabéns aí, professor Luiz, ela está de parabéns aí não só por esse encontro hoje, mas pelas ideias, né, pelas coisas que vão surgindo. Você se apaixone cada vez mais pela cunicultura. Nossa, muito obrigada. Agradeço em nome de todo o núcleo, né? E a nossa ideia é poder contribuir. E aproveitando, falando aqui, o Pedro tinha levantado a mão, Pedro é do Nemenc, né? Fica à vontade, Pedro. Como a gente está chegando agora no finzinho da nossa reunião, queria agradecer ao professor Luiz e a professora Lindomárcia, né, por esclarecer cada vez mais essa área que está todo mundo aqui do núcleo entrando. E é muito bom ver que existe uma demanda de pesquisa, de mercado, e que a gente tem muito a crescer ainda em conhecimento e na produção. Joia, nós temos também aqui, me perdoa se eu não pronunciar certo, é Nani? É isso mesmo? Oi, Nani? boa tarde, Nani. Boa tarde, fica à vontade, Nani. Eu queria saber se já existe alguma pesquisa com comportamento de coelhos pet. Essa é a minha dúvida. Então, as pesquisas são iniciais. Tem sim alguma pesquisa de comportamento, inclusive aqui em Bambuí a gente fez alguma coisa, a gente filmou os animais, fizemos um etograma, ok? Mas tudo muito superficial, ok? Tudo assim, início do trabalho, início da pesquisa dentro daquele tema específico. Então, existe alguma coisa sim, mesmo porque dentro desta área de conicultura pet, o comportamento ganha muita importância, ok? Então, eu acho que é uma pesquisa fundamental. E para você estudar comportamento, não se esqueça, basta você ter uma câmera de celular, um tripé, você bota para filmar e vai fazendo isso ao longo de alguns dias com vários animais. Então, assim, eu acho que é um campo de pesquisa muito bom, né, Lindomárcia, se você quiser complementar. Ela está perguntando aí, inclusive ela trabalhou agora com comportamento de periparto de coelhos, né? E que a gente também faz um pouquinho de tudo, viu, professor Luciano? A gente faz um pouquinho de tudo. Mas justamente, obviamente que existe uma dificuldade na tomada, né, dessas informações. O experimento de comportamento é complicado, né, gente? Porque demanda tempo, atenção, energia para estar ali dando de conta, até para ter um N interessante. Mas aí eu acho que comportamento, acho que ela quis fazer uma pergunta no geral, porque todo dia a gente tem uma dúvida, né? Por exemplo, a gente viu o periparto, mas que foi o que antecedeu ao parto, né? O parto e pós-parto. Mas o dia a dia mesmo a gente encontra desafios no comportamento, na própria questão do bem-estar, né? Então, o que seria mais atrativo para... Porque eu fico pensando, eles ficam nas gaiolas, né? Então, embora nossas gaiolas aqui elas sejam bem amplas, mas isso gera um certo, né? Quando você pensa em animal pet, gera um certo estresse para o animal. Embora a gente não tenha verificado nenhuma estereotipia, assim, que nos chame a atenção, mas e a gente também tem o hábito de
tosar, tá tocando neles depois que desmama, aquela coisa toda para eles ficarem mais dóceis, né? Eles são dóceis, são muito dóceis. Mas tem isso, né? Eu acho que é um campo muito vasto, né, professor Luiz, assim, de se trabalhar, o que a gente pode estar, inclusive na hora que você vende um animal desse, tá indicando pro proprietário, né? Coloca, sei lá, ele gosta de de brincar com uma caixinha, de um cano, né? Entrar no cano, brincar, alguma coisa para arranhar, roer, enfim. Eu acho que é uma área muito, né? Eu acho que os professores vão concordar comigo, professor Luiz, professora Luciana, uma área a ser bastante explorada, né? Principalmente quando a gente trabalha ali com tentando descobrir, né? O que cada um gosta, né? Essa questão de buscar estímulos diferentes. Ela, eu sei que Nani gosta dessa parte de comportamento, porque ela fica descobrindo o brinquedo dos coelhos, sabe? Ela bota caixinha diferente, ela coloca garrafinha PET, ela coloca cano, ela fica tentando descobrir o que é que os coelhos gostam, e isso é muito legal, né? Sensacional, Então, eu acho que é interessante associar o comportamento com a prática, de repente, com o enriquecimento ambiental. Ô, Nani, e não se esqueça também de uma coisa, hein? Eu dou aula de etologia e bem-estar, falo sempre para os alunos, comportamento, gente, é mais complexo, é mais difícil do que cálculo diferencial integral que reprova tanta gente. Você explicar o comportamento de um animal é muito difícil porque inúmeros fatores impactam nisso aí, além do fator genético, que é muito forte em cima do comportamento. Então, assim, é algo muito aplicado, pode ser algo muito aplicado e algo muito complexo, hein? Não esquece disso, não. É bem desafiador, né? E daí a importância de tentar sempre pegar dados robustos, fazer uma análise de vários parâmetros ao mesmo tempo, não se basear apenas em um único índice para tentar dizer se o animal está numa boa condição ou não, né? Então, sempre associar, é um desafio bem interessante e muito necessário, né, Luiz? Como você colocou e todo mundo colocou, né? Bacana, parabéns, Nani, pelo trabalho, continue aí nas suas descobertas e agora acho que é importante a gente continuar mantendo contato, né? Hoje uma maneira também de se comunicar é muito pelo WhatsApp. A professora Lindomar, se tem meu telefone, se quiser divulgar entre os alunos, fique à vontade. Se me permitir, faço o mesmo com os alunos daqui também. O importante é a gente realmente trocar informações, promover sempre esses eventos, né? Pessoal, eu vou fazer agora um papel que é muito ruim. Eu sempre fico incomodada de ter que fazer isso, mas é por conta de ter alguns professores muito malvados aqui na UFLA e marcarem aula com os alunos de 16, 18 horas em diante. Então, nós temos alguns integrantes que vão precisar sair por conta dessas outras atividades, né? E aí, peço desculpas por ter que intervir um pouco, sendo que a vontade é ficar aqui até a semana inteira conversando, né? Mas, de qualquer forma, se o Luiz permitir, nós podemos ficar aqui mais uns 5 minutinhos, caso alguém tenha ainda mais alguma dúvida, né? E eu acho que também é importante a gente sempre deixar um gostinho de quero mais, porque isso já dá oportunidade para a gente poder ligar de novo e falar, olha, aquele dia nós esgotamos tudo, então podemos marcar um novo encontro, né? Então, acho que fica também essa oportunidade, a gente já deixa o negócio meio que amarrado ali, né, para ter o bis. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? No chat o pessoal está parabenizando, falando que foi muito bom, realmente foi. Professora, eu queria parabenizá-la, né, pela iniciativa, parabenizar o professor Luiz pela excelente palestra, como sempre, né? Eu acho que o Luiz acabou sendo incentivador de todos nós aqui, né? Acho que ele nem percebe o quanto que ele acaba incentivando a gente. E aí, só uma coisinha pessoal, eu sei que ele tem parceria aí com meu esposo, e eu fico vendo quanto que ele é empolgado, porque o marido mexe com estatística e eles ficam trabalhando, eu só fico escutando eles conversando ali. Então, assim, isso é muito bacana, porque isso contagia a gente, né? E eu acho, pessoal, eu acredito que se Deus quiser, a partir daqui, a gente já tem uma parceria com o professor Luiz, mas a partir daqui, professora Luciana, se Deus quiser que a gente possa celebrar juntamente com a sua turma, que está aqui, né? Não se preocupe, pode deixar meu telefone à vontade, eu sou bem tranquila, o seu também. Se Deus quiser, a partir daqui que a gente possa ter novos encontros, novas parcerias,
né? Quando tudo isso passar, se Deus quiser, a gente poder se encontrar, conversar pessoalmente, né? Enfim, eu acho que é o início de uma grande parceria, de fato, e que venham mais pessoas agregar, porque o que eu gosto do meio do coelho é isso. Eu acho que tem muito um sentimento de família e que todos podem crescer e vamos crescer juntos, né? E isso é muito, muito bom, muito bom. Então, estamos aqui de portas abertas, vamos fazer mais encontros como esses, inclusive, já coloco que seria, hoje o professor, ele deu uma explanada geral, na próxima, né, professor, vamos lá, porque acho que tem tantos assuntos para se falar, né, porque justamente eu acho que a partir desse bate-papo surgem ideias, surge a parceria, se Deus quiser, já está existindo, e, enfim, para a gente poder, em prol do crescimento da cunicultura, de todos nós, e dessa turma aí como futuros profissionais, né, nessa, digamos, nova, mas que nova profissão não é tão nova, mas que essa nova cunicultura, né, que se deslumbra à nossa frente. Então, só posso agradecer e vamos combinar, se Deus quiser. Aí vou me comprometer aqui, Nanice, que a minha aluna sabe que eu sou meio enrolada com esse negócio de rede social, mas vamos combinar aqui, da gente combinar um bate-papo também aqui a convite nosso, da nossa turma aqui, e com vocês. E, enfim, só posso parabenizar os professores, os alunos, toda a equipe, e estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, Lindomárcia, muito obrigada pelas palavras, mais uma vez, em nome de todo o grupo. Né? De fato, é um prazer enorme poder contar com colegas, né? Eu realmente tenho graças a Deus, uma facilidade muito grande para trabalhar em equipe, sempre gostei. A minha própria formação por si só é uma prova viva disso, de que eu sou realmente multifacetada, e é isso que me encanta, porque eu acho que ninguém é bom sozinho, né? E eu acho que a gente cresce muito mais juntos. E temos também que aproveitar o momento, porque estamos aí com uma área do conhecimento em que nós podemos descobrir coisas importantes, né? Nós podemos, de fato, colaborar. Então, dentro desse sistema aí, nós temos oportunidades muito ricas. E, de nossa parte, a gente não está nem com a porta aberta, a porteira aberta, como diz aqui em Minas, a porteira, né, aberta para estreitar esses laços, e eu espero de verdade, Luiz, todos aqui, que dentro de o menor espaço de tempo nós possamos, enquanto grupo, estar podendo aí mostrar resultados das nossas pesquisas, né, das nossas contribuições. Então, esse contexto hoje de reflexão, que em breve ele vai servir para a gente poder falar, olha, em virtude daquilo que foi discutido, olha o que nós temos aqui avançado. E a gente fica nessa toadinha aí permanente, devagarzinho sempre, né? Mas muito obrigada mesmo, Lindomárcia. Professor Luiz, eu não tenho nem como agradecer, né? Eu falo que você realmente ilumina as nossas ideias e faz isso com muita propriedade, indiscutível, e também faz isso com muita generosidade, com muita gratuidade, com muita, né, é algo que você faz assim que realmente toca a gente, inspira, né? E acho que a gente tem que ser luz mesmo na vida das pessoas, e o que a gente espera é que todos esses alunos que estão nos ouvindo, que eles possam ter oportunidade. Não significa que eles tenham obrigatoriamente que seguir nessa área, mas que eles estejam preparados para as possibilidades que podem surgir, e que com certeza vão surgir em função de todos os crescimentos que a gente tem tido na cunicultura PET, né? Então, que realmente a gente possa resgatar nesses alunos todo o brilho nos olhos, a vontade de descobrir, a vontade de contribuir, e ser importante para a sociedade, né, dentro das nossas possibilidades. Então, agradeço muito mesmo, Luiz, e a gente já fica esperando uma próxima, viu? Olha, eu Muito que obrigada. agradeço, Petora, eu que agradeço. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que a pesquisa científica, ela é muito importante, e ela ganha mais proeminência ainda quando a gente começa a fazer parcerias dentro da escola, e a gente passa a outro nível quando tem parcerias entre as instituições. Então, assim, eu fico muito feliz, tá? Da UFLA estar em contato com a Universidade Federal da Paraíba, tá? Que podem aí, tem
grande potencial para levar essa pesquisa à frente. Então, isso me deixa muito feliz mesmo, né? Eu acho que grande parte dos nossos problemas a gente vai resolver a partir do diálogo, da colaboração, né? Todo mundo cresce, isso é muito importante. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês, né, participando desse momento. Muito obrigado, viu? Nossa, obrigada mesmo. E no mais, desejar para todos aí uma boa noite. Muito obrigada pela permanência, aqueles que puderam ficar até agora, tá bom? E nós vamos nos falando. Que esse seja um primeiro encontro de muitos, tá? Um abraço para todo mundo aí, até mais. Obrigado, Luiz, depois eu te Lindomar. mando o link da gravação, tá? Ah, pode deixar. Obrigado, Lindomar. Lindomar, depois nós nos falamos. Agora você está enrolada, que agora só surgiu ideia. Isso é ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite a todos.